Um milionário na casa do ex-genro encontrou a filha ajoelhada limpando o chão. Ela chorava em silêncio, como quem já desistiu de ser vista. E o que ele descobre depois faz tudo se tornar imperdoável. Se você gosta de histórias de amor e romance, assista até o final. Se inscreva nesse canal e deixe seu comentário dizendo de onde você escuta. Continuamos. O sol de dezembro caía impiedoso sobre os vidros espelhados do edifício comercial na Faria Lima. Mas Vicente Landim não sentia o calor. Aos 58 anos, havia aprendido a se blindar contra qualquer tipo de sensação que pudesse desestabilizar sua rotina meticulosamente construída. Suas mãos fortes e marcadas pelo tempo folheavam contratos de mais um empreendimento bilionário, enquanto o telefone tocava insistentemente na mesa de mogno. 40 anos construindo São Paulo do zero, tijolo por tijolo, negócio por negócio, haviam transformado o garoto pobre do interior numa máquina de fazer dinheiro. Mas também haviam esvaziado algo dentro dele que talvez nunca mais voltasse a pulsar. A secretária bateu na porta. Senhor Landim, o arquiteto Caio Mendes está aqui para vê-lo. Vicente ergueu os olhos do documento. Fazia 3 anos que não via o ex-genro. 3 anos desde que Helena havia sumido da vida dele como uma ferida que nunca cicatrizava direito. O divórcio da filha havia sido um alívio silencioso. Afinal, sempre soubera que Caio era um oportunista elegante, daqueles que seduzem com palavras bonitas e projetos grandiosos. Mas Helena havia escolhido. E Vicente, fiel à sua natureza, inflexível, havia cortado todos os laços quando ela recusou seus conselhos. Pode entrar, disse, ajeitando a gravata italiana. Caio surgiu no vão da porta com aquele sorriso calculado que Vicente conhecia bem. Cabelos grisalhos nas têmporas, terno impecável, a postura de quem havia prosperado após o divórcio. Estendeu a mão com firmeza exagerada. Vicente, bom te ver, obrigado por me receber. A voz soava diferente. Havia uma confiança nova ali, quase arrogante. Vicente apertou a mão brevemente e indicou a poltrona de couro. Que te traz aqui, Caio? Direto ao ponto. Sempre foi assim. Caio cruzou as pernas relaxado demais para alguém que estava diante do homem que um dia o havia chamado de parasita. Queria te convidar para conhecer meu novo apartamento, duplex no Itaim, vista para o parque. Sei que você aprecia boa arquitetura. Fez uma pausa calculada. E também queria conversar sobre alguns projetos. Estou expandindo o escritório, comprando terrenos. Talvez possamos fazer negócios. Vicente estudou o rosto do homem à sua frente. Havia algo estranho naquele convite. Uma urgência disfarçada, de casualidade. Quando? Que tal hoje? Final da tarde. Posso te mostrar os plantas que estou desenvolvendo. Acho que vai se interessar. Caio sorriu novamente. Mas dessa vez Vicente percebeu uma frieza nos olhos que não existia antes. 2 horas depois, Vicente estacionava sua BMW preta em frente ao condomínio de luxo. O porteiro o cumprimentou com a deferência reservada aos poderosos. O elevador subia silenciosamente até o 15º andar, e Vicente se perguntou por que havia aceitado aquele convite. Talvez fosse curiosidade. Talvez fosse o tédio de mais um dia igual aos outros. Caio o recebeu na porta com a mesma encenação de simpatia. O apartamento era tudo o que Vicente esperava. Moderno, frio, caro. Obras de arte cuidadosamente selecionadas, móveis de design vista panorâmica da cidade. Tudo muito limpo, muito perfeito, muito vazio. Impressionante, murmurou Vicente, observando a decoração. Está indo bem. Muito bem. Quer um whisky? Tenho um single malt escocês que vai te agradar. Caio se dirigiu ao bar embutido, mas Vicente estava distraído, olhando pela janela. Foi então que ouviu o ruído, um arrastar suave, repetitivo. Voltou-se instintivamente, e foi como se o mundo parasse. Helena estava ajoelhada na sala de jantar, passando um pano úmido no piso de madeira. Usava um uniforme simples, cabelos presos num coque descuidado. O rosto, que um dia havia sido o espelho da beleza etérea da mãe, agora estava marcado por uma tristeza que Vicente reconheceu como sendo sua própria culpa. Ela se movia com a mecânica exaustão de quem havia desistido de sonhar.
Vicente sentiu o peito apertar violentamente. As pernas tremeram. A filha que ele havia criado entre seda e cristal estava ali, limpando o chão da casa do homem que a havia destroçado. Helena levantou os olhos por um instante, e Vicente viu neles um vazio que o assombrou para sempre. Boa tarde, Sr. Landim, disse ela, com a polidez fria de uma estranha. Vicente ficou paralisado. O uísque que Caio lhe estendia permaneceu, suspenso no ar, ignorado. Helena voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido, mas Vicente podia ver suas mãos tremendo quase imperceptivelmente. 3 anos. 3 anos sem vê-la, sem saber se estava viva ou morta. E agora ela estava ali, ajoelhada, limpando o chão do homem que havia prometido amá-la para sempre. Surpreso? A voz de Caio soava casual, mas havia um tom de satisfação, cruel por trás dela. Vicente se virou lentamente, os olhos escuros relampejando de uma raiva que ele não sentia há muito tempo. Que brincadeira é essa? A voz saiu mais grave, mais perigosa do que Vicente. Pretendia. Caio sorriu dando um gole no próprio uísque. Brincadeira? Helena trabalha aqui há 6 meses. Excelente profissional, muito dedicada. Não é mesmo, Helena? Ele elevou a voz e ela ergueu o rosto novamente. Vicente viu uma lágrima escorrer pelo rosto da filha antes dela baixar rapidamente os olhos. Sim, senhor, respondeu ela, voltando ao trabalho com movimentos mais apressados. Vicente deu 2 passos na direção de Caio, que não se intimidou. Você está fazendo isso de propósito. Não era uma pergunta. Era uma acusação. Caio riu baixinho, um som que gelou o sangue de Vicente. Fazendo o quê? Oferecendo trabalho para alguém que precisa? Helena estava passando por dificuldades financeiras depois do divórcio. Não teve para onde correr. Fez uma pausa venenosa. Afinal, o pai cortou todos os laços com ela, não foi? Recusou até mesmo a conversar quando ela tentou se aproximar. Vicente sentiu a culpa explodir no peito como uma bomba. Era verdade. Helena havia tentado ligar algumas vezes no primeiro ano após o divórcio, mas ele havia instruído a secretária a não passar as ligações. Orgulho estúpido, orgulho que agora se transformava em náusea. Quanto você quer? A pergunta saiu automática, desesperada. Caio arqueou uma sobrancelha. Pelo quê? Para deixá-la em paz, quanto? Caio riu alto desta vez, um som que ecoou pelo apartamento. Helena parou de se mover como se a risada a tivesse ferido fisicamente. Não é sobre dinheiro, Vicente. Nunca foi. É sobre justiça. Você me humilhou, me chamou de interesseiro, disse que eu não era digno da sua filha. Agora ela trabalha para mim. Vê a ironia? Vicente cerrou os punhos. Aos 58 anos, ainda tinha força suficiente para quebrar Caio no meio. Mas Helena estava ali. Não podia fazer uma cena na frente dela. Não podia piorar ainda mais a situação. Helena, chamou suavemente. Ela parou, mas não ergueu os olhos. Filha, vamos embora. Você não precisa ficar aqui. A risada de Caio cortou o ar novamente. Ela não pode ir embora, Vicente. Temos um contrato. E ela tem, digamos, certas obrigações a cumprir. Havia algo sinistro naquelas palavras. Vicente sentiu um arrepio percorrer a espinha. Que tipo de obrigações? Nada que você precise se preocupar. Helena é uma mulher adulta, ela faz suas próprias escolhas. Caio se aproximou da filha de Vicente e colocou a mão no ombro dela. Helena encolheu-se visivelmente, mas não se afastou. Vicente avançou instintivamente, mas a voz de Helena o deteve. Pai, por favor, não complique as coisas. A palavra pai soou estranha em sua boca, como se fosse uma língua estrangeira. Eu estou bem, é só um trabalho. Mas Vicente podia ver que ela não estava bem. Havia algo quebrado nela, algo que ia além do divórcio ou da falta de dinheiro. Havia medo, havia resignação. Havia uma tristeza tão profunda que ele sentiu como se estivesse olhando para um espelho do próprio passado. Eu não vou deixar você aqui, disse ele, dando mais um passo. Caio riu novamente. Não é sua decisão. Helena me deve algumas coisas. Dinheiro, favores. É complicado. Ele apertou ligeiramente o ombro dela e Vicente viu Helena fechar os olhos como se sentisse dor. Quanto ela te deve?
Não é só dinheiro, Vicente. Tem outras questões envolvidas, questões pessoais. O tom de Caio era deliberadamente ambíguo, perigoso. Vicente sentiu a raiva transformar-se em algo mais escuro, mais primitivo. Se você encostou um dedo nela, você vai fazer o quê? Me processar? Me ameaçar? Caio soltou Helena e se aproximou de Vicente. Sua filha é uma mulher adulta, livre para fazer suas próprias escolhas, e ela escolheu trabalhar para mim. Helena se levantou lentamente, guardando os materiais de limpeza em um balde. Seus movimentos eram precisos, automáticos, como se tivesse feito aquilo milhares de vezes. Quando passou por Vicente, ele sentiu o perfume que ela usava, o mesmo de sempre, mas agora misturado com o cheiro de desinfetante. Eu preciso ir, murmurou ela sem olhar para ele. Tenho outros apartamentos para limpar. Helena, espera. Vicente estendeu a mão, mas ela já estava na porta. Nós precisamos conversar. Ela parou, a mão na maçaneta. Não temos nada para conversar, Sr. Landim. Já conversamos tudo. Há 3 anos. E saiu, levando consigo o último pedaço do coração que Vicente achava que não tinha mais. Vicente saiu do apartamento de Caio como um homem possuído. Não conseguia tirar da cabeça a imagem de Helena ajoelhada, a resignação em seus olhos, o medo disfarçado de polidez. Passou a noite inteira acordado em seu escritório, bebendo uísque e repassando cada palavra da conversa. Havia algo profundamente errado naquela situação. Helena não estava apenas trabalhando para Caio. Ela estava presa a ele de alguma forma que Vicente não conseguia compreender. No dia seguinte, contratou um detetive particular. Discreto, eficiente, caro. Queria saber tudo sobre a vida de Helena nos últimos 3 anos. Onde morava, como sobrevivia, que tipo de contrato tinha com o ex-marido. Queria respostas para as perguntas que o mantinham acordado até a madrugada. Foi durante uma dessas investigações que Vicente voltou ao prédio de Caio. Não para confrontá-lo novamente, isso seria inútil, mas para observar, para entender. Estacionou do outro lado da rua e ficou ali, sentindo-se ridículo, mas incapaz de ir embora. Precisava ver Helena novamente, mesmo que fosse de longe. Foi então que a viu, não Helena, mas uma mulher que desceu do prédio carregando uma pasta de partituras. Cabelos castanhos ondulados, vestido simples, mas elegante, um sorriso suave no rosto enquanto cumprimentava o porteiro. Havia algo nela que chamou a atenção de Vicente. Uma serenidade. Uma beleza sem artifícios que contrastava com tudo que ele conhecia. Ela caminhou até a parada de ônibus, e Vicente, num impulso que não soube explicar, saiu do carro. Aproximou-se, devagar como se fosse uma coincidência. Com licença, disse ele, e a mulher se virou. Os olhos dela eram verdes, profundos e inteligentes. Você vem do edifício ali? Sim, respondeu ela, estudando-o com curiosidade. Dou aulas de piano para as crianças do 12º andar. Por quê? Vicente hesitou. Não podia dizer a verdade. Estou pensando em comprar um apartamento lá. Como é o prédio? Ela sorriu e Vicente sentiu algo esquentar no peito. É um bom prédio. Portaria eficiente e apartamentos bem conservados. Moro no 13º andar há 2 anos. Fez uma pausa. Você tem cara de quem pode pagar qualquer apartamento da cidade. Por que justamente esse? A pergunta o pegou, desprevenido. Havia uma inteligência perspicaz nela que o incomodava e ao mesmo tempo o atraía. Localização, mentiu. E você gosta de morar lá? Gosto. As pessoas são educadas, respeitosas, exceto... Ela parou como se fosse dizer algo, mas tivesse se arrependido. Exceto? Nada, esquece. Ela olhou para o relógio. Meu ônibus está atrasado. Sempre está. Vicente olhou para a BMW estacionada do outro lado da rua. Posso te dar uma carona? Ela riu, um som genuíno que Vicente não ouvia há muito tempo. Você tem uma BMW e está pensando em comprar apartamento num prédio caríssimo, mas está aqui na parada de ônibus? Que história é essa? Vicente sorriu pela primeira vez em semanas. Você é desconfiada. Sou realista. E você não me disse seu nome. Vicente. Vicente Landim.
A expressão dela mudou imediatamente. Não era reconhecimento. Era algo mais complexo, como se ela estivesse reorganizando todas as informações que tinha sobre ele. Vicente Landim, da construtora Landim? Sim. Ele esperou a reação habitual. Deferência, interesse, a mudança sutil no tom de voz que sempre acontecia quando as pessoas descobriam quem ele era. Mas ela apenas assentiu. Entendo. Então você não quer comprar apartamento nenhum, quer? Não era uma pergunta. Era uma constatação. Vicente ficou em silêncio por um momento. Não. Posso perguntar o que você quer de verdade? Informações sobre uma pessoa que trabalha lá, minha filha. A expressão dela se suavizou. Helena? Nome saiu da boca dela com uma familiaridade que surpreendeu Vicente. Você a conhece? Conheço. Ela limpa meu apartamento 2 vezes por semana. É uma mulher incrível. Ela fez uma pausa. Você é o pai que ela nunca fala sobre? A pergunta foi como um soco no estômago. Ela fala sobre mim? Não, essa é a questão. Ela nunca fala sobre família, sobre o passado, sobre nada pessoal. Mas às vezes eu a vejo chorando quando pensa que ninguém está vendo. A mulher estudou o rosto de Vicente. Que tipo de homem deixa a filha limpar chão por... Aí, Vicente sentiu a culpa explodir novamente. É complicado. Sempre é. Ela suspirou. Meu nome é Eduarda. A propósito. Eduarda Santos. E se você é mesmo o pai da Helena, deveria saber que ela não está bem. Há algo acontecendo com ela. Que vai além de dinheiro ou trabalho. O que você quer dizer? Ela tem medo, medo de verdade. Não é só tristeza ou cansaço. É terror. Eduarda olhou diretamente nos olhos de Vicente. E um pai que realmente ama a filha não deixaria isso acontecer. Vicente sentiu como se tivesse levado um tapa. Você não me conhece. Não preciso. Conheço Helena. E sei que uma mulher como ela não chegaria onde chegou se tivesse tido um pai presente. Eduarda ergueu a mão quando Vicente foi protestar. Mas você está aqui agora. Isso conta para alguma coisa. O ônibus finalmente chegou. Eduarda se dirigiu para a porta. Mas antes de subir, voltou-se para Vicente. Se você realmente quer ajudar Helena, descubra o que Caio está fazendo com ela. Porque o que quer que seja, está destruindo o que resta da mulher que ela um dia foi. E subiu no ônibus, deixando Vicente parado na calçada, com mais perguntas do que respostas. Nos dias que se seguiram, Vicente não conseguia tirar Eduarda da cabeça. Não eram apenas suas palavras sobre Helena que o perseguiam. Era a forma como ela havia o desafiado, como havia visto através de suas mentiras, sem julgá-lo completamente. Havia uma inteligência nela que o intrigava, uma força silenciosa que ele não encontrava nas mulheres do seu círculo social. Decidiu voltar ao prédio. Desta vez, não para investigar, mas para encontrá-la. Disse a si mesmo que era por Helena, que precisava de mais informações sobre a situação da filha. Mas, no fundo, sabia que era mentira. Queria vê-la novamente. Esperou na recepção até que ela aparecesse, descendo do elevador com a mesma pasta de partituras. Quando o viu, Eduarda parou, um sorriso irônico nos lábios. Comprou o apartamento? Perguntou aproximando-se. Ainda estou pensando, respondeu Vicente, e ela riu. Você é péssimo mentiroso para um empresário bem-sucedido. Eduarda olhou ao redor. Quer tomar um café? Tem uma padaria boa aqui perto. Vicente hesitou. Fazia anos que não tomava café com uma mulher, sem que fosse por motivos de negócios. Não quero atrapalhar seus compromissos. Não tem problema. Minha próxima aula é só às 3. Ela começou a caminhar e Vicente a seguiu. E além do mais, estou curiosa. Não é todo dia que um dos homens mais ricos de São Paulo aparece. Na minha vida, perguntando sobre prédios. A padaria era simples, acolhedora, cheia de gente comum tomando café da manhã. Vicente se sentiu deslocado no seu terno de R$3.000, mas Eduarda parecia completamente à vontade. Ela pediu um café com leite e pão na chapa. Vicente pediu apenas café. Você é muito magro, comentou ela, observando-o. Quando foi a última vez que você comeu alguma coisa de verdade? A pergunta o surpreendeu. Como assim?
Assim, quando foi a última vez que você sentou numa mesa e comeu com prazer, sem pressa, sem pensar em trabalho? Eduarda mordeu o pão, esperando a resposta. Vicente refletiu. Não conseguia lembrar. Não sei. Isso é triste. Ela tomou um gole do café. Conta para mim sobre Helena. Como vocês chegaram a esse ponto? Vicente sentiu a garganta apertar. Ela se casou contra minha vontade. Achei que Caio era um oportunista. E era. Sim, mas não do jeito que eu imaginava. Vicente mexeu no café sem beber. Eu pensei que ele queria meu dinheiro. Não imaginei que ele queria destruir minha filha. Eduarda o estudou em silêncio. Você a amava? Amo, corrigiu Vicente. Automaticamente. Sempre amei. Então por que a afastou? A pergunta foi direta, sem rodeios. Vicente sentiu-se exposto. Porque achei que ela escolheria ele em vez de mim. Então escolhi primeiro. Escolheu o quê? O orgulho, a raiva, a solidão. Vicente ergueu os olhos para ela. Escolhi tudo o que me mantinha seguro e longe da possibilidade de ser rejeitado. Eduarda assentiu lentamente. Entendo. Você teve medo de perdê-la, então a perdeu de propósito. Mais ou menos isso. E agora? Agora descobri que ela nunca me rejeitou. Que ela tentou se aproximar várias vezes, mas eu não deixei. Vicente finalmente bebeu o café que estava frio. Agora pode ser tarde demais. Eduarda ficou em silêncio por um momento, observando o movimento da rua através da janela. Posso te contar uma coisa sobre Helena? Vicente assentiu. Ela fala dormindo. Quando cochila no sofá do meu apartamento depois do trabalho, ela fala dormindo. Sabe o que ela diz? O quê? Ela pede desculpas. Para você. Diz que não queria ter decepcionado, que só queria ser amada. Eduarda olhou diretamente para Vicente. Uma mulher de 35 anos ainda pedindo desculpas ao pai nos sonhos. Isso te diz alguma coisa? Vicente sentiu os olhos arderem. Ela dormia no seu sofá? Às vezes, quando está muito cansada para voltar para casa. Ou quando está com medo. Eduarda fez uma pausa. Ela nunca me disse do que tem medo, mas às vezes aparece com marcas no braço, roxos que ela diz que são de esbarrar nos móveis. Vicente sentiu a raiva explodir no peito. Caio está machucando ela? Não sei. Ela não fala sobre isso, mas uma mulher não fica com esse tipo de medo à toa. Eduarda estendeu a mão e tocou brevemente o braço de Vicente. O contato foi elétrico e inesperado. Você precisa tirá-la de lá. Estou tentando. Contratei um detetive. Estou investigando a situação financeira dela, tentando entender que tipo de contrato ela tem com ele. E se não for só sobre dinheiro? Vicente a olhou, confuso. Como assim? E se for chantagem? E se ele tiver alguma coisa contra ela que a obriga a ficar? Eduarda retirou a mão, mas Vicente ainda sentia o calor do toque. Você conhece os segredos da sua filha? Pensei que conhecesse. Mas agora... Vicente balançou a cabeça. Agora acho que nunca a conheci de verdade. Nunca é tarde para começar. Eduarda sorriu e Vicente sentiu algo esquentar no peito. Posso te ajudar. Como nem sou amiga dela, ela confia em mim, ou pelo menos confia mais do que confia em qualquer outra pessoa. Talvez eu consiga descobrir o que está acontecendo. Vicente estudou o rosto dela. Havia uma sinceridade ali que ele não encontrava há muito tempo. Por que você faria isso? Porque gosto da Helena. E por que... Ela hesitou. Porque acho que você não é o homem frio que finge ser. Você não me conhece. Não, mas quero conhecer. A frase saiu mais íntima do que Eduarda pretendia, e ambos ficaram em silêncio por um momento. Vicente sentiu algo se mover dentro dele, algo que havia estado adormecido por anos. Eduarda, eu sei, disse ela suavemente. Eu também senti. E foi naquele momento, numa padaria simples do Itaim, que Vicente Landim começou a descobrir que ainda era capaz de sentir algo além de culpa e solidão. As semanas seguintes se transformaram numa dança delicada entre Vicente e Eduarda. Encontravam-se na padaria, conversavam por horas,
Caminhavam pelas ruas do Itaim como dois adolescentes descobrindo o primeiro amor. Para Vicente, era uma experiência completamente nova. Aos 58 anos, estava aprendendo o que significava conhecer uma mulher devagar, sem pressa, sem interesse além do prazer da companhia. Eduarda falava sobre música com uma paixão que ele nunca havia visto. Contava sobre seus alunos, sobre como cada criança tinha um ritmo próprio, uma forma única de se conectar com o piano. Vicente, por sua vez, falava sobre arquitetura, sobre como gostava de criar espaços que as pessoas pudessem chamar de lar. Descobriram que tinham mais em comum do que imaginavam. Ambos eram pessoas que criavam beleza, cada um à sua maneira. Mas Helena sempre voltava às conversas. Eduarda conseguia pequenas informações, que ela havia perdido peso, que dormia, mal que às vezes chorava no banheiro achando que ninguém via. O detetive que Vicente havia contratado trouxe relatórios ainda mais preocupantes. Helena estava endividada, vivia num apartamento minúsculo na Zona Leste e tinha o nome sujo em vários órgãos de proteção ao crédito. Mas o mais perturbador era que todas as dívidas estavam em nome dela, mas os credores eram empresas fantasmas ligadas a Caio. Ele está usando ela como laranja, disse Vicente uma tarde, enquanto caminhavam pelo Ibirapuera. Criou dívidas, falsas para mantê-la presa. Mas por quê? Perguntou Eduarda. Por que ele faria isso? O que ele ganha mantendo Helena como empregada? Vicente parou de andar. Poder. Vingança. Ele quer me humilhar através dela. Ou talvez seja algo mais pessoal. Eduarda tocou o braço dele, como havia se tornado hábito. Talvez ele não tenha superado o divórcio. Ele foi quem pediu o divórcio. Isso não significa que ele não se arrependeu depois. Eduarda olhou para um grupo de crianças brincando no parque. Homens como Caio não gostam de perder, mesmo quando são eles que desistem. Vicente sentiu uma pontada de ciúme que o surpreendeu. Você acha que ele ainda tem sentimentos por ela? Não sentimentos, possessividade, é diferente. Eduarda se virou para ele. Você está com ciúme? Não, mentiu Vicente. Estou preocupado. Eduarda sorriu. Você é um péssimo mentiroso. Já disse isso. Vicente a olhou nos olhos. Nos últimos dias, havia momentos em que esquecia completamente da diferença de idade entre eles. Eduarda o fazia sentir-se jovem, vivo, capaz de ser espontâneo, mas havia também momentos em que a culpa o consumia. Era certo sentir-se atraído por uma mulher mais nova, enquanto sua filha sofria? Eduarda, disse ele, a voz mais grave. Nós estamos caminhando para algo que pode não ser bom para nenhum de nós. Por causa da idade? Ela parou de andar. Ou por causa da Helena? Por causa de tudo. Eu sou um homem velho, complicado, com uma filha que precisa de ajuda. Você é jovem, tem a vida inteira pela frente. Vicente, interrompeu Eduarda, colocando a mão no rosto dele. Você não é velho. Você é maduro, é diferente. E eu não sou uma criança, sei o que estou fazendo. Sabe, sei que estou me apaixonando por você. Sei que é complicado, sei que pode dar errado. Ela sorriu. Mas também sei que faz muito tempo que não me sinto assim. Vicente sentiu o coração acelerar. Eduarda. Não diga nada agora. Só pense no que eu disse. Ela se afastou, mas manteve os olhos fixos nos dele. E pense no que você quer, de verdade. Não o que acha que deveria querer. Naquela noite, Vicente ficou acordado até tarde, pensando nas palavras de Eduarda. Havia anos que não se permitia querer alguma coisa além de trabalho e solidão. Mas agora, pela primeira vez, sentia fome de algo mais. Queria conhecer Eduarda melhor. Queria estar com ela. Queria descobrir como seria acordar ao lado de alguém que o entendia. Mas havia Helena, sempre havia Helena. No dia seguinte, o detetive trouxe uma descoberta que mudou tudo. Investigando mais a fundo as empresas fantasmas, ele descobriu que Caio não estava apenas chantageando Helena financeiramente. Estava usando a situação dela para lavar dinheiro de outros negócios. Helena, sem saber, havia se tornado peça-chave numa operação ilegal que poderia levá-la à prisão. Ela está correndo perigo, disse o detetive.
Se a Polícia Federal descobrir essas empresas, ela vai ser a primeira a ser presa. Caio se protegeu bem. No papel, ela é a dona de tudo. Vicente sentiu o sangue gelar. Quanto tempo temos? Não sei. Pode ser uma semana, pode ser um mês, mas não muito mais que isso. Vicente dispensou o detetive e ficou sozinho no escritório, olhando para a cidade através da janela. Tinha que tirar Helena daquela situação, mas não sabia como. Caio havia arquitetado tudo perfeitamente. Ela estava presa numa teia de mentiras e documentos falsos, da qual não podia sair sozinha. Foi então que seu telefone tocou. Eduarda. Vicente, você precisa vir aqui. Agora. O que aconteceu? Helena está no meu apartamento. Ela está machucada e está falando coisas estranhas. Ela disse que você ia entender. Vicente já estava se levantando. Que tipo de coisas? Ela está delirando, mas mencionou um nome. Lucas. Ela fica repetindo o nome Lucas e chorando. Eduarda fez uma pausa. Quem é Lucas, Vicente? Vicente parou. Lucas. O nome que ele não ouvia há 4 anos. O nome que Helena havia murmurado no hospital quando perdeu o bebê. O nome que Caio havia proibido que ela mencionasse. Estou indo, disse ele, desligando o telefone. Mas enquanto corria para o elevador, uma terrível suspeita começou a se formar em sua mente. E se Helena não tivesse perdido o bebê? E se Lucas estivesse vivo? Vicente chegou ao apartamento de Eduarda com o coração batendo descompassado. Ela o recebeu na porta com uma expressão de preocupação que ele nunca havia visto. Suas roupas estavam amassadas, os cabelos despenteados, como se tivesse passado horas cuidando de alguém. Onde ela está? Perguntou Vicente, entrando rapidamente. No quarto. Ela desmaiou há 1 hora, mas antes disso ficou delirando. Eduarda o guiou pelo corredor. Vicente, tem algo que você precisa saber antes de vê-la. Ele parou. O quê? Ela tem marcas no corpo. Não são só roxos de esbarrar nos móveis. São marcas de quem foi espancada. A voz de Eduarda saiu trêmula. E ela estava com isso. Na bolsa. Eduarda lhe entregou um envelope amarelado. Vicente o abriu com mãos trêmulas. Dentro havia uma foto de uma criança pequena, loira, de olhos azuis, brincando num parque. No verso, uma letra que ele não reconhecia. Lucas, 4 anos, Maringá. Vicente sentiu as pernas fraquejarem. Meu Deus! Vicente, quem é Lucas? Eduarda tocou seu braço. Helena ficou repetindo que você ia entender, que você ia ajudar a encontrar Lucas. É meu neto, murmurou Vicente ainda olhando a foto. O filho que ela perdeu ou que disse que perdeu. Como assim? Vicente respirou fundo. Há 4 anos, Helena engravidou. Ela e Caio estavam tentando salvar o casamento. Mas na 7º mês ela teve complicações. Disseram que o bebê tinha morrido. Ele ergueu os olhos para Eduarda. Ela nunca se recuperou totalmente. Caio disse que ela havia tido um surto psicótico, que inventava histórias sobre o bebê estar vivo. E se ela não estivesse inventando? Então Caio mentiu, para todos nós. Vicente sentiu a raiva explodir no peito. Ele tirou o neto dela. Tirou meu neto. Um gemido baixo veio do quarto. Vicente correu para lá, seguido por Eduarda. Helena estava deitada na cama, pálida, com um curativo na testa. Quando viu Vicente, seus olhos se encheram de lágrimas. Pai, murmurou ela, e a palavra saiu quebrada, desesperada. Vicente se ajoelhou ao lado da cama. Estou aqui, filha. Estou aqui. Ele disse que você nunca ia acreditar em mim, que você ia achar que eu estava louca. Helena tentou se sentar, mas Vicente a manteve deitada. Quem disse isso? Caio. Ele disse que se eu contasse sobre Lucas, você ia me internar, que todos iam achar que eu perdi a cabeça. Ela segurou a mão do pai com força. Mas eu não perdi, eu vi meu filho nascer. Eu o segurei nos braços. Vicente sentiu o coração partir. Onde ele está, Helena? Com a mãe do Caio, em Maringá. Ela registrou ele como filho dela. Caio me mostrou os documentos. Disse que se eu tentasse recuperar Lucas, ele ia me acusar. De sequestro. Helena chorou mais forte. Ele disse que eu não tinha como provar que era minha mãe.
Filho da puta, murmurou Vicente fechando os punhos. Ele me bateu hoje, continuou Helena. Porque eu falei sobre Lucas com a Eduarda. Ele disse que se eu contasse para alguém ele ia fazer mal ao meu filho. Eduarda se aproximou do outro lado da cama. Helena, você precisa sair de lá. Você não pode continuar trabalhando para ele. Não posso. Ele tem provas de que eu assinei documentos das empresas dele. Disse que se eu sair, ele vai me entregar para a polícia. Que eu vou para a cadeia e nunca mais vou ver Lucas. Vicente entendeu o quebra-cabeça. Caio havia orquestrado tudo perfeitamente. Tirou o filho de Helena, usou a dor dela para chantageá-la. E agora, a mantinha presa através de ameaças e documentos falsos. Era um plano cruel, meticuloso, diabólico. Nós vamos resolver isso, disse Vicente beijando a testa da filha. Eu prometo que você vai ter seu filho de volta. Como? Helena o olhou com desespero. Como vamos provar que Lucas é meu filho se todos os documentos dizem que é filho da mãe do Caio? DNA, disse Eduarda. Você pode fazer um teste de DNA. Preciso ter acesso a ele para isso, respondeu Helena. E ela não vai deixar. Vicente ficou em silêncio por um momento, pensando. Havia uma forma de resolver aquilo, mas seria arriscado, muito arriscado. Eu vou buscar Lucas, disse ele finalmente. Pai, não, é perigoso. Se você for preso... Não vou ser preso. Vou contratar os melhores advogados. Vou usar todos os meus contatos. Vou provar que aquela criança é minha neta. Vicente se levantou. Mas primeiro você vai sair daquela casa, hoje mesmo. Eu não posso. Pode e vai. Vou mandar seguranças buscarem suas coisas. Você não vai mais pisar naquele apartamento. Vicente se virou para Eduarda. Ela pode ficar aqui? Claro, respondeu Eduarda sem hesitar. E depois nós vamos para Maringá. Juntos. Vamos trazer Lucas para casa. Helena começou a chorar, mas desta vez não era de desespero. Era de alívio. Pela primeira vez em 4 anos, ela tinha esperança. Mas Vicente sabia que a guerra estava apenas começando. Caio não ia desistir facilmente. E havia ainda outro problema que ele precisava resolver. Suas crescentes sentimentos por Eduarda. Porque durante toda aquela tarde, cuidando da filha, ele havia percebido algo que o assustava. Estava se apaixonando por uma mulher que podia ser sua própria filha. E se isso fosse verdade, tudo o que ele sentia por ela era profundamente errado. Noite, quando Helena finalmente dormiu, Vicente e Eduarda se sentaram na sala em silêncio. Havia uma tensão no ar que nenhum dos dois sabia como quebrar. Você precisa me contar sobre sua mãe, disse Vicente finalmente. Eduarda o olhou confusa. Por quê? Porque preciso saber quem você é, de verdade. Vicente respirou fundo. Porque estou me apaixonando por você. E se você for quem eu acho que é, isso é impossível. Quem você acha que eu sou? Minha filha. O silêncio que se seguiu à confissão de Vicente foi ensurdecedor. Eduarda o encarou com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Choque, confusão, talvez até mesmo alívio. Ela se levantou devagar, caminhou até a janela e ficou lá de costas para ele por vários minutos. Sua filha, repetiu ela finalmente, a voz saindo estranha. Você acha que eu sou sua filha? Eduarda, eu... Não. Ela se virou e Vicente viu lágrimas nos olhos dela. Não diga nada ainda, deixe-me processar isso. Eduarda voltou para o sofá, mas não se sentou. Ficou em pé, os braços cruzados, como se estivesse se protegendo. Minha mãe se chamava Luciana Santos. Ela morreu quando eu tinha 15 anos. Câncer. Vicente sentiu o estômago apertar. Luciana. Ele se lembrava do nome. Lembrava-se dos olhos verdes, do sorriso tímido, da forma como ela ria quando ele contava piadas ruins. Lembrava-se também de como havia terminado com ela quando seus pais descobriram o relacionamento e ameaçaram deserdá-lo. Ela trabalhava numa floricultura, continuou Eduarda, perto da sua primeira obra. Vocês namoraram quando você tinha 20 e poucos anos. Vicente fechou os olhos. Sim. Ela nunca me contou seu nome. Dizia apenas que meu pai era um homem bom, mas que as circunstâncias haviam sido... complicadas. Eduarda riu, mas não havia humor nenhum naquele som.
Depois que ela morreu, encontrei algumas cartas que ela nunca enviou. Cartas para você. Eduarda, ela te contou que estava grávida, Vicente. Escreveu várias cartas te contando, mas nunca mandou nenhuma porque soube que você tinha se casado. Eduarda finalmente se sentou, mas no extremo oposto do sofá. Ela te amava. Mesmo depois de todos esses anos, ela ainda te amava. Vicente sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Eu não sabia, juro que não sabia. Eu sei, ela nunca quis que você soubesse. Dizia que você tinha feito sua escolha, que ela não ia atrapalhar sua vida. Eduarda limpou os olhos. Mas eu sempre quis te conhecer, sempre quis saber como você era. E quando você me viu naquele dia na parada de ônibus, eu sabia quem você era. Tinha visto suas fotos nos jornais. Sabia que você era meu pai. Eduarda o olhou diretamente nos olhos. Mas não imaginava que você fosse isso. Isso o quê? Humano, quebrado, vulnerável. Ela suspirou. Eu tinha construído uma imagem de você na minha cabeça. O homem poderoso que abandonou minha mãe. O empresário frio que não teve tempo para a família. Vicente se sentiu menor do que nunca. Talvez você estivesse certa. Não, eu estava errada. Você não é frio. Você é machucado. É diferente. Eduarda se moveu um pouco para mais perto. E eu entendo agora por que minha mãe te amava. Eduarda, o que sentimos um pelo outro. Eu sei, é errado. Profundamente errado. Ela respirou fundo. Mas também sei que não é culpa nossa, nós não sabíamos. E o que sentimos é real. Vicente a olhou, perdido. O que fazemos agora? Não sei. Honestamente, não sei. Eduarda se levantou novamente. Preciso de tempo. Preciso pensar. Você vai embora? Não, Helena precisa de mim, e você também, acho. Ela sorriu tristemente. Mas nós não podemos mais ser o que estávamos sendo. Vicente assentiu. Embora parte dele quisesse protestar, quisesse dizer que não importava, que encontrariam uma forma de superar aquilo, mas sabia que ela estava certa. Havia limites que não podiam ser cruzados. Eduarda, disse ele quando ela se dirigiu para o quarto. Você me perdoa? Por ter abandonado sua mãe? Por não ter estado presente na sua vida? Ela parou na porta. Não há nada para perdoar. Você não sabia. E mesmo que soubesse, ela fez uma pausa. Minha mãe me ensinou que o amor não é sobre posse. É sobre querer o melhor para a pessoa que você ama, mesmo que isso signifique se afastar. Ela era uma mulher sábia. Era. E eu sou filha dela. Eduarda sorriu. Boa noite, Vicente. Papai. A palavra saiu estranha, quase experimental, mas Vicente sentiu o coração aquecer de uma forma que não acontecia há muito tempo. Tinha uma filha. Tinha duas filhas. Que uma delas havia cuidado da outra sem nem mesmo saber que eram meio-irmãs. No dia seguinte, Vicente colocou seu plano em ação. Contratou uma equipe de segurança para buscar as coisas de Helena no apartamento de Caio. Contratou os melhores, advogados de São Paulo. Contratou detetives especializados em casos de sequestro familiar e começou a preparar a viagem para Maringá. Helena acordou mais forte, mais determinada. Pela primeira vez em anos, tinha a esperança de rever o filho. Eduarda mantinha uma distância educada de Vicente, mas ele podia sentir a tensão no ar. Ambos estavam lutando contra sentimentos que sabiam ser impossíveis. Pai, disse Helena durante o almoço, eu quero ir com você para Maringá. Quero buscar meu filho. Pode ser perigoso. Caio pode. Caio pode ir para o inferno, interrompeu Helena. E Vicente viu um lampejo da mulher forte que ela havia sido antes de tudo desmoronar. Ele me tirou 4 anos da vida do meu filho. Não vai me tirar mais nenhum dia. Vicente sorriu. Vamos juntos então. Todos nós. Eu não posso ir, disse Eduarda rapidamente. Tenho aulas, compromissos. Eduarda, disse Helena tocando a mão da amiga. Você é a única pessoa em quem eu confio além do meu pai. Preciso de você lá. Vicente viu o conflito nos olhos de Eduarda. Ela queria ajudar Helena,
mas sabia que ficar perto dele seria tortura para ambos. Está bem, disse ela finalmente, vou com vocês. E foi assim que, 3 dias depois, Vicente se encontrou dirigindo pela estrada que levava a Maringá, com suas 2 filhas no carro. Uma delas sabia que era sua filha, a outra não. E ele estava apaixonado por ambas de formas completamente diferentes e igualmente impossíveis. O que ele não sabia era que Caio havia descoberto seus planos e que uma emboscada os aguardava em Maringá. A viagem para Maringá foi tensa. Vicente dirigia em silêncio, Helena dormia no banco do passageiro e Eduarda olhava pela janela, perdida em pensamentos. Quando pararam para abastecer, Vicente aproveitou para checar com os detetives. A mãe de Caio, Dona Conceição, morava numa casa simples na periferia da cidade. Lucas frequentava uma escola particular próxima. Parecia uma vida normal, tranquila. Mas Vicente sabia que nada era normal naquela situação. Pai, disse Helena quando chegaram ao hotel, e se ela não quiser entregar Lucas? E se ela realmente acreditar que ele é filho dela? Então vamos provar o contrário, respondeu Vicente. Temos advogados, temos recursos, vamos fazer os exames de DNA necessários. E se ele não me reconhecer? São 4 anos, pai. Ele era bebê quando... Helena começou a chorar. E se ele tiver medo de mim? Eduarda se aproximou e abraçou a meio-irmã. Ele não vai ter medo. Mãe e filho têm uma conexão que ninguém pode quebrar. Você vai ver? Vicente observou as 2 juntas e sentiu o coração apertar. Eduarda estava cuidando de Helena com uma ternura que só uma irmã poderia ter. Mesmo sem saber da relação entre elas, havia um instinto protetor, uma conexão natural que o emocionava e o torturava ao mesmo tempo. Na manhã seguinte, foram até a escola. O plano era simples: observar Lucas no recreio, confirmar que ele estava bem e depois abordar Dona Conceição. Mas quando chegaram ao portão, Vicente viu algo que o fez parar. Um menino loiro de olhos azuis brincava sozinho no pátio. Tinha o rosto de Helena quando criança, mas os gestos eram de Vicente. A forma como franzia a testa quando concentrado, como colocava as mãos nos quadris quando contrariado. Era inegavelmente um Landim. Meu Deus, murmurou Helena. É ele, é meu Lucas. Vicente viu as lágrimas escorrendo pelo rosto da filha. Eduarda segurou a mão de Helena, dando-lhe força. Ele é lindo, sussurrou. Ele parece triste, observou Helena. Olha como ele brinca sozinho. Era verdade. Lucas estava isolado das outras crianças, construindo alguma coisa com blocos de brinquedo. Havia uma melancolia nele que não era natural numa criança de 4 anos. Vamos embora, disse Vicente. Precisamos conversar com Dona Conceição primeiro. A casa da mãe de Caio era simples, mas bem cuidada. Vicente tocou a campainha, o coração batendo acelerado. Uma senhora de cerca de 60 anos atendeu. Quando viu Helena, seu rosto empalideceu. Helena, disse ela, a voz trêmula. O que você está fazendo aqui? Dona Conceição, eu vim buscar meu filho. A mulher olhou para Vicente e Eduarda, depois de volta para Helena. Eu não sei do que você está falando. Sei que Lucas está com a senhora. Sei que Caio armou tudo isso. Helena respirou fundo. Mas eu sou a mãe dele e quero meu filho de volta. Lucas é meu neto, disse Dona Conceição. Mas sua voz não soava convincente. Filho do meu Caio. Não é verdade e a senhora sabe disso. Vicente deu um passo à frente. Sou Vicente Landim, avô de Lucas, e vou provar que essa criança é minha neta. Dona Conceição começou a chorar. Vocês não entendem. Caio disse que Helena estava doente, que não podia cuidar da criança. Disse que ela podia fazer mal ao menino. Ele mentiu, disse Helena suavemente. Ele me tirou meu filho para me punir e usou a senhora para isso. Mas Lucas me chama de vovó. Ele está bem aqui. Tem escola, tem amigos. Ele está triste, disse Eduarda. Nós vimos ele na escola. Uma criança de 4 anos não deveria ter aquela melancolia. Vicente observou Dona Conceição. Ela não era má. Era apenas uma mulher que havia acreditado nas mentiras do filho. Dona Conceição, a senhora realmente acredita que é certo separar uma mãe do filho? Caio disse que ela tinha surtos, que era perigosa. Olhe para ela, disse Vicente.
Ela parece perigosa para a senhora? Dona Conceição olhou para Helena, que chorava silenciosamente. Não, murmurou. Ela parece quebrada. Por que está? Há 4 anos ela pensa que perdeu o filho. Há 4 anos ela vive um luto que não deveria existir. Vicente sentiu a própria voz falhar, e eu deixei isso acontecer porque não acreditei nela. Naquele momento, a porta da frente se abriu. Lucas entrou correndo, parou quando viu as visitas. Seus olhos azuis se fixaram em Helena, e Vicente viu algo incrível acontecer. O menino inclinou a cabeça como se estivesse tentando lembrar de algo. Vovó, disse ele, puxando a saia de Dona Conceição. Quem é a moça que está chorando? Helena se ajoelhou, ficando na altura dele. Oi, Lucas, eu sou uma amiga. Lucas se aproximou devagar. Você tem olhos iguais aos meus. Tenho, disse Helena, a voz embargada. Você é um menino, muito bonito. Vovó sempre chora quando olha para mim, disse Lucas, com a honestidade cruel das crianças. Ela diz que eu pareço com alguém que ela perdeu. Vicente e Eduarda trocaram olhares. Dona Conceição estava chorando agora, percebendo que não podia mais manter aquela mentira. Lucas, disse ela, a voz quebrada, essa moça, ela é sua mãe verdadeira. O menino olhou para Helena, depois para Dona Conceição. Minha mãe verdadeira? Sim, eu te amo muito, mas você não é meu neto. Você é filho dela. Dona Conceição se ajoelhou também. Desculpa, meu bem, vovó fez uma coisa errada. Lucas voltou para Helena. Você é minha mãe? Sou, sussurrou Helena. Eu te amo desde o dia em que você nasceu. Nunca parei de te amar. Por que você não veio me buscar antes? A pergunta foi como uma facada no coração de Vicente. Helena não sabia o que responder. Como explicar para uma criança de 4 anos que o próprio pai a havia enganado? Porque eu não sabia onde você estava, disse Helena finalmente. Mas agora sei e vim te buscar. Lucas estendeu a mão e tocou o rosto de Helena. Você parece comigo. Você parece comigo, confirmou Helena sorrindo através das lágrimas. Foi então que Vicente ouviu o barulho de um carro chegando. Olhou pela janela e viu Caio descendo de um sedã preto. Seu rosto estava transtornado de raiva. Ele está... Aqui, disse Vicente. Caio está aqui. A porta se abriu violentamente. Caio entrou como um furacão, os olhos fixos em Helena. Eu deveria imaginar que você viria aqui fazer drama. Caio, disse Dona Conceição, levantando-se. Filho, nós precisamos conversar. Não há nada para conversar, mãe. Helena está tentando roubar meu filho. Caio se aproximou de Lucas, que se encolheu atrás de Helena. Vem cá, Lucas, vamos embora. Não, disse Lucas, surpreendendo todos. Quero ficar com minha mãe verdadeira. A expressão de Caio se transformou em algo perigoso. Sua mãe verdadeira? Quem encheu sua cabeça com essas mentiras? Não são mentiras, disse Vicente, colocando-se entre Caio e Helena. E você sabe disso. Você, disse Caio, o ódio destilando em cada palavra. Eu deveria ter imaginado que você estava por trás disso. Sim, estou, e vou garantir que você pague por tudo que fez. Caio riu, um som cruel. Pagar? Eu não. Fez nada de errado. Salvei uma criança de uma mãe instável. Você roubou meu filho, disse Helena, levantando-se, e me torturou por 4 anos. Eu te protegi de você mesma. Caio deu um passo na direção dela. Você estava louca, Helena. Delirando. Não estava apta para cuidar de uma criança. Isso é mentira, disse Eduarda, falando pela primeira vez. E você sabe disso. Caio a olhou como se a visse pela primeira vez. E quem é você para opinar sobre a minha família? Eu sou família dela, disse Eduarda simplesmente, e você não vai mais machucá-la. Vicente sentiu o orgulho inchar no peito. Eduarda estava defendendo Helena como uma verdadeira irmã. Mas também sabia que a situação estava saindo do controle. Caio estava desesperado, e homens desesperados eram perigosos. Caio, disse ele, mantendo a voz calma. Acabou, você perdeu. Nós temos advogados, temos provas. Lucas vai ficar com a mãe verdadeira. Nunca, rosnou Caio. Prefiro destruir tudo antes de deixar vocês vencerem.
E foi então que Vicente viu o que Caio estava segurando. Uma faca, pequena mas letal. E ele estava olhando diretamente para Helena. O tempo pareceu congelar. Vicente viu a faca na mão de Caio, viu o ódio nos olhos dele, viu Helena instintivamente empurrando Lucas para trás de si. Dona Conceição gritou. Eduarda deu um passo à frente e Vicente se moveu. Aos 58 anos, Vicente Landim ainda tinha os reflexos de alguém que havia crescido nas ruas antes de construir seu império. Saltou sobre Caio antes que ele pudesse reagir, derrubando-o no chão. A faca voou para longe, deslizando pelo piso de cerâmica. "Chame a polícia", gritou Vicente para Eduarda, enquanto lutava para manter Caio imobilizado. O homem mais jovem era forte, mas Vicente tinha a força do desespero e 40 anos de raiva acumulada. "Seu desgraçado", rosnou Caio, tentando se libertar. "Você destruiu minha vida. Roubou minha esposa, meu filho." "Eu não roubei nada", disse Vicente, pressionando o braço de Caio contra as costas. "Você perdeu tudo por ser um psicopata." Helena pegou Lucas no colo, protegendo-o da cena violenta. O menino chorava, assustado, mas se agarrava ao pescoço da mãe como se soubesse instintivamente que ela era segurança. "Está tudo bem, meu amor", murmurava Helena. "Mamãe está aqui. Ninguém vai te machucar." A polícia chegou em 15 minutos. Vicente contou toda a história. O sequestro de Lucas, a chantagem, as ameaças, a tentativa de agressão. Caio foi preso, ainda gritando ameaças e acusações. "Sem sentido. Isso não acabou", berrou ele enquanto era colocado na viatura. "Eu vou voltar, vou recuperar meu filho." "Ele não é seu filho", disse Helena, a voz firme pela primeira vez em anos. "Nunca foi, e você nunca mais vai chegar perto dele." Vicente observou a filha com admiração. A mulher quebrada que limpava. O chão do apartamento de Caio havia desaparecido. No lugar dela estava uma mãe feroz, determinada a proteger seu filho. Era a Helena que ele sempre soube que ela poderia ser. Dona Conceição se aproximou, chorando. "Helena, me perdoa, eu não sabia. Caio me disse tantas mentiras." "Eu perdoo", disse Helena, surpreendendo todos. "A senhora cuidou bem do meu filho. Eu vejo isso. Ele te ama." Ele pode continuar me visitando?" "Eu sei que não. Sou nada para ele, mas..." "Você é a avó que ele conhece", disse Helena gentilmente. "Claro que pode visitá-lo. Lucas precisa de toda a família que puder ter." Vicente sentiu o orgulho inchar no peito. Helena estava sendo mais generosa do que Caio jamais merecera, mas era assim que ela sempre havia sido. Gentil, perdoadora, capaz de ver o bem nas pessoas mesmo depois de tudo que havia passado. Nos dias que se seguiram, eles cuidaram de toda a burocracia. Exame de DNA, mudança de guarda, transferência. De escola. Lucas se adaptou rapidamente à nova realidade. Chamava Helena de mãe, com uma naturalidade que comoveu a todos. E tinha se apegado especialmente a Eduarda, que ele chamava de Tia Du. "Ele gosta de você", comentou Vicente uma tarde, observando Eduarda ensinar Lucas a tocar piano. "Ele é uma criança especial", respondeu ela, sem tirar os olhos do menino. "Muito inteligente, muito sensível, parece com a mãe." "E com o avô", acrescentou Vicente, e Eduarda sorriu. "Sim, ele tem seus olhos. E sua teimosia." Vicente riu. "Você acha que vou ser um bom avô?" "Acho que você vai ser o melhor avô do mundo. Você tem 40 anos de amor atrasado para compensar." Vicente a observou em silêncio. Nas últimas semanas havia tentado se comportar como um pai, respeitoso, distante, protetor. Mas não conseguia negar que ainda sentia algo por ela. Algo que ia além do amor paternal. "Eduarda", disse ele finalmente, "nós precisamos conversar." Ela parou de tocar piano. Lucas continuou tentando alcançar as teclas, concentrado. "Sobre o quê?" "Sobre nós. Sobre o que sentimos." "Vicente", ela suspirou, "não há nós. Há um pai e uma filha que se encontraram tarde demais." "Você tem certeza de que sou seu pai?" A pergunta a surpreendeu. "O quê? Você tem certeza? Fez algum exame?
Sua mãe pode ter se enganado, pode ter tido outros relacionamentos. Vicente, pare. Eduarda se levantou. Você sabe que é meu pai. Eu sei que você é meu pai. Não vamos nos enganar com falsas esperanças. Mas e se... E se nada? Ela se aproximou dele. Mesmo que não fôssemos pai e filha, ainda assim seria errado. Você tem quase 60 anos. Eu tenho 32. Você é o patrão, eu sou a empregada. Você é rico, eu sou pobre. Há 1000 motivos pelos quais isso não funcionaria. Mas você sente algo por mim, disse Vicente. Eu sei que sente. Sinto. A admissão saiu, dolorosa. Sinto muito mais do que deveria, mas isso não muda nada. Vicente a olhou nos olhos. E se eu disser que estou apaixonado por você? Que nunca senti isso por ninguém? Eu diria que você está confundindo gratidão com amor, que está transferindo seus sentimentos reprimidos por Helena para mim. Eduarda respirou fundo. E que, mesmo que fosse amor verdadeiro, seria um amor impossível. Eduarda. Não, Vicente. Nós não podemos ter essa conversa. Não podemos alimentar isso. Ela se afastou. Eu vou voltar para São Paulo amanhã, sozinha. Não precisa fazer isso. Preciso. Por você, por mim, por Helena, por Lucas. Preciso sair da vida de vocês antes que isso se torne mais complicado do que já é. Vicente sentiu o coração partir. Você não pode simplesmente desaparecer. Posso e vou. É a coisa certa a fazer. A coisa certa seria ficarmos juntos, disse Vicente desesperado. Encontrarmos uma forma de superar isso. Não há forma de superar isso, Vicente. Não há como fazer isso dar certo. Eduarda se virou para Lucas, que havia parado de tocar, e os observava com curiosidade. Vem cá, meu amor. Tia Du vai te ensinar uma música nova. Vicente observou as duas pessoas que mais amava no mundo, sua filha e seu neto, e sentiu um vazio se abrir no peito. Eduarda estava certa. Não havia forma de superar aquilo, mas isso não tornava a dor menos intensa. Naquela noite, depois que Lucas dormiu, Vicente saiu para o jardim do hotel. Precisava de ar, de espaço para pensar. Encontrou Eduarda sentada num banco olhando para as estrelas. Não consegue dormir também? Perguntou ele sentando-se ao lado dela. Não. Ela não o olhou. Estou pensando. No quê? Em como? Seria diferente se tivéssemos nos conhecido em outras circunstâncias. Se eu não fosse sua filha, se você não fosse meu pai. Ela sorriu tristemente. Acho que teríamos sido felizes juntos. Eduarda. Mas não fomos, e não podemos ser. Ela finalmente o olhou. Você entende isso, não entende? Vicente assentiu, embora cada fibra do seu ser gritasse em protesto. Entendo. Você vai cuidar bem da Helena e do Lucas? Vou passar o resto da vida compensando os erros que cometi. Eu sei que vai. Eduarda se levantou. Boa noite, Vicente, papai. E mais uma vez a palavra soou estranha, dolorosa, impossível. Vicente ficou no jardim até o amanhecer, sabendo que no dia seguinte Eduarda sairia de sua vida para sempre. Que ele nunca mais seria o mesmo. 6 meses depois, Vicente estava em seu escritório quando Helena entrou com Lucas. O menino havia crescido, estava mais corado, mais feliz. Chamava Vicente de vovô, com uma naturalidade que ainda o emocionava. A vida havia voltado a um ritmo normal. Helena morava num apartamento que Vicente havia comprado para ela, Lucas frequentava uma escola excelente e Caio estava cumprindo pena por sequestro e tentativa de agressão. Vovô, disse Lucas, subindo no colo de Vicente. Mãe disse que você conheceu a tia Du. Vicente sentiu o coração apertar. Conheci, sim. Ela vai voltar? Eu sinto saudade dela. Eu também, murmurou Vicente. Mas às vezes as pessoas precisam ir embora. Helena observou o pai em silêncio. Nos últimos meses, ela havia percebido a tristeza dele. Mesmo com Lucas de volta, mesmo com a reconciliação entre eles, havia algo quebrado em Vicente que ela não conseguia entender. Pai, disse ela depois, que Lucas saiu para brincar na recepção. Você quer me contar o que aconteceu entre você e Eduarda? Vicente hesitou.
Como explicar para a filha que havia se apaixonado por outra filha? É complicado. Ela é sua filha, não é? A pergunta saiu direta, sem rodeios. Vicente olhou para Helena, surpreso. Como você sabe? Ela parece comigo. Tem os mesmos olhos, os mesmos gestos. E a forma como vocês se olhavam. Helena se sentou. Pai, eu sei que você se apaixonou por ela. Vicente sentiu o rosto queimar. Helena, não precisa se explicar. Você não sabia quem ela era. Nenhum de vocês sabia. Helena sorriu tristemente, mas deve ter sido terrível descobrir. Foi. Vicente respirou fundo. Nunca senti nada assim por alguém. E descobrir que era impossível, talvez não seja. Vicente a olhou, confuso. Como assim? Pai, você tem certeza de que ela é sua filha? Helena, nós já conversamos sobre isso. Ela tem as cartas da mãe. Ela... Você fez exame de DNA? A pergunta o pegou desprevenido. Não, mas... Então você não tem certeza. Helena se inclinou para a frente. Pai, você passou a vida inteira tomando decisões baseadas em suposições. Supôs que eu escolheria Caio em vez de você. Supôs que Eduarda era sua filha. E se você estiver errado de novo? Vicente ficou em silêncio, processando as palavras da filha. Mesmo que ela não seja minha filha, Helena, ainda assim o quê? Vocês se amam. Isso não deveria ser suficiente? Há a diferença de idade. Bobagem. Você é um homem saudável. Ela é uma mulher adulta. Se vocês são felizes juntos, que importância tem a idade? Vicente olhou para a filha com admiração. Quando você ficou tão sábia? Quando descobri que a vida é curta demais para desperdiçar o amor verdadeiro. Helena sorriu. Pai, eu passei 4 anos achando que havia perdido meu filho. 4 anos de luto desnecessário. Você vai passar o resto da vida lamentando um amor que pode ser possível? Mas e se ela realmente for minha filha? Então você vai aceitar e seguir em frente. Mas pelo menos vai saber a verdade. Helena se levantou. Pai, você me ensinou a lutar pelo que é importante. Eduarda é importante para você? É a coisa mais importante do mundo. Então lute por ela. Naquela noite, Vicente tomou uma decisão. Contratou um laboratório particular, forneceu uma amostra de DNA e pediu para que comparassem com uma amostra de Eduarda. Ele conseguiria. A amostra dela, de alguma forma, precisava saber a verdade. Uma semana depois, Vicente estava na porta do apartamento de Eduarda. Ela atendeu surpresa, mais magra, mais pálida, mas ainda linda. Vicente, o que você está fazendo aqui? Preciso conversar com você. Ele mostrou um envelope. Trouxe algo que você precisa ver. Eduarda o deixou entrar desconfiada. O apartamento estava diferente. Havia malas espalhadas, caixas empacotadas. Você está se mudando? Vou para o exterior. Consegui uma bolsa de estudos em Viena. Vou estudar música por 2 anos. Ela não o olhou. Achei que seria melhor. Eduarda, você não pode fugir para sempre. Não estou fugindo. Estou seguindo minha vida. Ela se virou para ele. Assim como você deveria fazer. Vicente respirou fundo. Eu fiz o exame. Que exame? DNA, nosso DNA. Ele mostrou o envelope. Quero que você veja o resultado. Eduarda empalideceu. Vicente, não. Abra. Com mãos trêmulas, ela abriu o envelope. Leu o resultado 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Então olhou para Vicente, os olhos cheios de lágrimas. Não somos parentes, murmurou ela. Não somos pai e filha. Não somos. Mas as cartas da minha mãe... Sua mãe deve ter se enganado. Ou talvez ela tenha tido outros relacionamentos. Naquela época, Vicente se aproximou. Não importa. O que importa é que não há nada nos impedindo de ficar juntos. Eduarda começou a chorar. Vicente, Você me ama? Amo. Deus, como eu te amo. Ela se jogou nos braços dele. Mas tive tanto medo. Tanto medo de que fosse errado. Não é errado. Nunca foi. Vicente a beijou, finalmente, depois de meses de desejo reprimido. Não vá para Viena. Fique comigo. E Helena? E Lucas?
Helena me deu a sua bênção, disse que eu deveria lutar por você. Vicente sorriu. E Lucas pergunta por você todos os dias. Ele pergunta? Pergunta quando a tia Du vai voltar. Disse que quer aprender mais músicas no piano. Eduarda riu através das lágrimas. Eu ensinei apenas uma música para ele. Então você tem muito trabalho pela frente. Vicente a beijou. Novamente. Fica comigo, Eduarda. Vamos construir uma família. Você, eu, Helena, Lucas. Uma família, repetiu ela, como se fosse uma palavra mágica. Uma família de verdade, cheia de amor, de música, de risadas. Vicente a abraçou mais. Fawartway, cheia de segundas chances. Sim, sussurrou ela, vamos sim para tudo. 2 anos depois, Vicente e Eduarda se casaram numa cerimônia simples, com Helena como madrinha e Lucas como pajem. Dona Conceição estava lá, agora oficialmente a avó adotiva de Lucas. O menino, aos 6 anos, tocou piano na cerimônia, uma música que Eduarda havia composto especialmente para aquele dia. Vicente nunca havia sido tão feliz. Aos 60 anos havia descoberto que nunca era tarde para recomeçar. Helena era uma mãe presente e feliz. Lucas era um menino brilhante e carinhoso. E Eduarda era sua companheira, sua inspiração, sua razão de acordar sorrindo todas as manhãs. Você se arrepende de alguma coisa? E perguntou Eduarda uma noite deitada nos braços dele. Me arrependo de ter demorado tanto para encontrar você, respondeu Vicente beijando os cabelos dela. Mas não me arrependo de nada do que nos trouxe até aqui. Nem mesmo da dor? Nem mesmo da dor, porque foi ela que nos ensinou a valorizar o amor quando ele finalmente chegou. Eduarda sorriu. Eu te amo, Vicente Landim. Eu te amo, Eduarda Landim. E pela primeira vez em sua vida, Vicente soube que estava exatamente onde deveria estar. Com a família que sempre quis, com a mulher que sempre procurou, com o amor que sempre mereceu. Às vezes,